had a long discussion about this law, what was not formulated by Marx for the first time. Also Smith and Ricardo had such a law, but Marx claimed that he found the correct argument, the correct reasoning for this falling rate of profit. And there's a long discussion if Marx's arguments were really sufficient. I think they are not sufficient, and they cannot be sufficient because profit rate, it is a fraction counter denominator, and you must not only tell us something that the counter is decreasing, the denominator is decreasing, you have to compare the velocities of decreasing. And I don't see any argument for such a comparison. Insofar, I think Marx, with his attempts to give reason, failed. But Marx discussed this law only until 65. Later, he not even mentioned this law, and I think this already indicates something. Marx discussed crisis. If this law would really be so important to understand crisis, why he never mentioned this law when he was discussing crisis in the 70s? Furthermore, now comes the Mega into the play. In Mega, we published several manuscripts about the quantitative relation between the rate of surplus value and the rate of profit. Even starting in the year 68, 69, and then extensively in the year 75 with a big manuscript, Marx did a lot of accountings, not algebraic with abstract symbols, mainly number examples. And these number examples show him with the rate of profit, everything can happen. Even when we have an increase in constant capital, an increase in the organic composition of capital, the profit rate can go up. And I think it is not written explicitly by Marx, but I think he has big doubts about this law. We have one indication, a remark Marx did to his own hand copy of Capital, where he just states the opposite of this law, where he states that the capital with the higher organic composition also has the higher profit rate. Engels put this remark as a footnote already in the 3rd edition of Capital. In all your editions of Volume 1, you can find this note in the 7th section on accumulation. So we have this statement, but it was an isolated statement, and also when I was occupied with this, I doubt if we can handle this as a denial of the law of the profit rate. But now, after in Mega, these other manuscripts with all these accountings are published, and the accountings clearly show it is not at all so easy as Marx thought in the 60s. Meanwhile, I'm convinced that this note published by Engels is a clear indication that Marx came to a denial of his former law of the profit rate to fall. I published also several papers on this in English. Maybe this year, also in Spanish, maybe this year also in Portuguese something will appear. The other question about initial principles of different interpretations of capital, I don't know if I caught your question fully. So my answer will miss what you asked, but I try it. We have a lot of different interpretations of capital. Some interpretations, I would say,
rather stupid. We can exclude them. But there are still a number of interpretations with which big differences, and we cannot just say simply, oh, it's stupid, you have to read more closely. No. The problem is that in capital itself, we can find a number of ambiguities, of ambivalences that can give rise to rather different interpretations. I wrote about this in Science of Value, a thick book. I hope now in this year the English translation will finally appear, where I try to show that on the one hand, Marx is doing a scientific revolution. He not only criticizes some theories, he's doing a scientific revolution to the bourgeois field of social science. I try to show that this revolution has 4 different dimensions executed at different times. It is not a revolution done in one moment. But that Marx, who did this revolution, on the other hand, was also fixed to some elements of the old field of science. So he gave the program for this revolution, but he didn't fulfill this program 100% by himself. It is just like Galileo Galilei in the history of physics. He did a scientific revolution against medieval physics, but in some respect he stick to medieval physics. And because of this scientific revolution and at the same time sticking to the old field, there are a number of ambivalences giving rise to rather different perceptions. And this, here I come to the next question. This especially holds for the so-called transformation problem. It was raised by you. Transformation problem, as Marx gives a formulation in volume 3, it is a problem between a quantitative value system on the one hand and a quantitative system of production prices on the other hand, and Marx looks for a quantitative accounting to come from one to the other. This idea that there are 2 quantitative systems, I would say it is an idea based in a Ricardian view of economics. Marx, in the first volume, gives a different view, and also in the course of the 3 volumes gives a different view, that there is not an original quantitative system of values which has to transform. No, he gives a kind of theory of metamorphosis, that value as the notion value, the category value and its conditions is only a perception on a rather abstract view, like when I understood you correctly, you also told this in your lecture here. And what happens on the way to volume 3 is a metamorphosis of categories and not a metamorphosis of one quantitative system to another quantitative system. Insofar, I would say the transformation from value to prices is a question of categorical, of metamorphosis of categories. This question, this problem is solved by Marx, and the question of a quantitative transformation is an illusionary question which is not possible to solve. You have to criticize the question and not to search for a better answer. When you argue in this, then also I think there is no problem to combine this with this monetary approach I tried to propose. Then,
when I understood correctly, you answered why we mentioned Keynes talking about Marx. I can also only say for me why I mentioned Keynes. Marx gave us a very important model how to treat other economists. Even economists, he criticized fiercely, like Malthus. He found some small diamonds to take out of them and to learn of them. And from economists like Smith and Ricardo, it was not only small diamonds, there were big treasure boxes he found and he could use. And I think this way, on the one hand, to criticize, but not being blind for what we can take, we also should use for the economists of 20th century. And so I would say from Keynes, from Kalecki, from Schumpeter, from Sraffa, we can learn a lot without becoming Keynesians, Schumpeterians, Sraffians, and so on. Especially in the case of Keynes, I would add that a lot of elements attributed to the Keynesian revolution, or even to post-Keynesian thinking, you even can find in some aspects in Marx. So we can either say Marx was the first post-Keynesian, or what I prefer more, I would say the intelligent post-Keynesians are scholars, are pupils of Marx without knowing this. And this is for me the other reason to stress Keynes. The last question, I'm not sure if I got it. You want to read Marx without the epistemological problems we raised, or I must say I didn't really. It was you. I didn't really catch what you meant. Is it correct with Marx without the epistemological problems? No, just say yes or no. Oh, okay. Then I'm sorry, I didn't understand. I cannot say anything. Penso que, para que todo mundo possa falar mais e a mesa toda possa responder, eu vou ser um pouco telegráfico aqui. E também um jeito de escapar de algumas questões sobre as quais eu não conheço muita coisa. Eu vou começar um pouco pelo fim, que é a questão do João Paulo lá, que deve ter ficado incomodado porque, sobretudo nos cursos de ciência política, o que menos existe é o estudo de Marx, não é? Pelo menos dos currículos que eu conheço, Marx é um exilado. Eu, para começar, quero dizer para vocês que eu desconfio muito dessas disciplinas novas que se intitulam ciência. Eu, mais cuidadosamente, eu preferia falar em teoria política. Não é para esse negócio de ciência política. Contador de voto existem muito, e eles são capazes de explicar as eleições passadas, ponto. Não é? Agora, ô João Pedro, isso não é um problema dos estudantes de cursos de ciência política. Isso se estende, eu diria, ao conjunto, aos cursos de ciências sociais. Eu já mencionei aqui a questão da divisão social e técnica do trabalho. Não quero repetir isso, do trabalho intelectual. Eu quero dizer que os tempos atuais, os tempos presentes, o tempo que você entrou na universidade, meu caro, é muito ruim para qualquer pensamento universalista. Não é na sua disciplina, não é na sua especialidade. Você entrou na universidade depois do protocolo de Bolonha, de 2000, que tratou de banalizar, de baratear a vida universitária. Na Universidade Europeia você pode ficar 8 anos, ponto, e sair doutor. Graduação, mestrado e doutorado é rapidíssimo.
Estudante dá problema. Universidade é cara. Façamos políticas de ajuste e o estudante o menor tempo possível na universidade. Isso aqui não é só o Reúne. Aliás, de um ex-reitor desta universidade, que tinha aqui um balcão de projetos. Como é que se chamava? Deus o tenha. Não, o Zeferino se reabilitou aqui, Beluso. Paulo Renato, que Deus o tenha. Escuta, que Deus o tenha. Mas é um cara que mudou muito do ponto de vista teórico-político, não é muito? Mas ele já começa isso em 97, como ministro da Educação. Ele já abre o caminho para isso. Então, ô João Pedro, se você depender da tua escola, você está no mato sem cachorro. Pois é, então você tem que se mexer, não é? Mas há condições de fazer isso hoje na Universidade Brasileira. É você sair um pouco do seu curso e procurar saber o que está se passando nas outras áreas. Participar de atividade cultural. No tempo de alguns velhos que estão aqui na mesa, a universidade não fazia isso, mas o movimento estudantil fazia. O que eu sei de cinema foi por causa do CPC da Uni. Hoje os estudantes estão discutindo outra coisa, não é? O que eu quero só dizer é que há alternativas. Há alternativas. Agora, isso vai implicar remar contra a corrente, enquanto aluno e enquanto professor. Não é? Porque a conversa, você sabe qual é. A especialização é inevitável. Claro que o aprofundamento do conhecimento em áreas específicas é inevitável. Mas, atenção, isso não significa que há necessidade de ser analfabeto em outras áreas limítrofes. Então, é preciso que a gente se rebele contra esse esquartejamento. Eu não tive a oportunidade, porque falei até além do tempo, quero pedir desculpa aos meus companheiros de mesa e ao meu chefe aqui, que eu passei por cima, ele insistiu, eu falei demais, mas eu deixei de mencionar para vocês o seguinte, por exemplo. No momento em que está explodindo a sua cabeça, uma revolução na sua cabeça, em março de 57, 58, quando ele está iniciando a pesquisa que vai dar no Capital como tal, vocês sabem o que ele faz? Em 1857, 58, ele está discutindo literatura. É o debate dele com La Salle, sobre o drama do La Salle, Sickingen. Ele tem uma correspondência, ele está discutindo a natureza do drama. Nos anos 50 e 60, para escrever o Capital, hein? Atenção. O Marx vai estudar lá o quê? Geografia, geologia, agronomia. Escuta, Marx não foi um especialista em assuntos gerais. Não se trata disso. Não é uma erudição aleatória, arbitrária. Mas é se municiar da cultura do seu tempo. Da cultura do seu tempo. Qualquer que seja a sua especialização. A especialização não impede ou não leva necessariamente à estreiteza, ao horizonte intelectual. Para ser curto e grosso, mesmo você que vai ser um cientista político, né, lá no papel, se você não conhecer minimamente como é que é a dinâmica do modo de produção capitalista, você não tem que ser um economista, atenção, mas se você não tiver uma noção aproximada e minimamente fina de como é que funciona essa sociedade, como é que ela produz suas riquezas materiais, como é que o seu modo de produção determina o seu modo de distribuição, você vai ser um bom especialista e nada mais do que isso. Não vai conseguir entender o sentido social da sua intervenção. É o que eu posso dizer, eu sei que é pouco, mas também tem pouco tempo aqui. Ô, Leonardo, eu quero começar pelo final, né? Pegando aqui um gancho do que o Beluso disse, e que eu acho que é fundamental que a gente trate disso. Né?
Marx é o pensador da liberdade. E ser um pensador da liberdade não é negar determinações, é negar determinismos. Não há em Marx nenhuma concepção determinista dos processos sociais. Eu tenho a impressão que a gente lê mal os textos. Lê mal. Primeiro texto, onde isso aparece de maneira cristalina, não é interpretação, não está lá no texto. É um manifesto do Partido Comunista. Ao que a gente abre o manifesto do Partido Comunista, tem aquela célebre passagem, a história da luta de classe, blá, 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 blá. E é um momento, se eu não estou enganado, é o 5º parágrafo, onde Marx e Engels dizem o seguinte: o resultado da luta de classes ou é, atenção, ou é uma relação, atenção, de exclusão, ou é a vitória da classe que traz nas mãos o futuro, ou é a destruição das classes em presença. É o desastre. Há desastres históricos. Notem, é uma relação de exclusão. Ou. Isso significa que da luta de classes não vai resultar o socialismo, não. Pode resultar o socialismo. Das crises do capitalismo não significa que vai resultar o chamado socialismo, não. O capitalismo deixado a si mesmo, na pior das crises, só gera mais capitalismo. Ele pode gerar também o desastre. A destruição, por exemplo, ecológica das condições de vida sobre o planeta. Portanto, para quem é socialista, e nem todo mundo tem obrigação de ser, para quem é marxista, e nem todo mundo tem obrigação de ser, por favor. Para quem é socialista, é cada vez mais claro que a nossa opção hoje da humanidade é socialismo ou barbárie. Não tem outra. Agora, eu não sou pessimista, não, mas eu acho, Leonardo, que pode dar na barbárie, sim. E não acho que ela está longe, não. O que nós estamos assistindo no mundo hoje? Pode ter sido paradoxal a observação do Beluso que vivemos na abundância. Mas os indicadores são esses. É possível hoje, com os estoques graneleiros da União Europeia e dos norte-americanos, dar uma ração. Ninguém vai comer caviar todo dia. E também não vai ter motor Rothschild para todo mundo no copo. Mas é possível dar aos 7 bilhões de habitantes desse planeta uma ração proteica e calórica conforme as exigências da FAO e da OMS. Isso é possível hoje. Então, não há, notem, nenhum utopismo nisso. Mas a barbárie já está aí. É só olhar o Mediterrâneo, a África subsaariana e as periferias das nossas metrópoles no Brasil, para não ter que viajar para ver a miséria. Então, nesse sentido, Leonardo, eu não sou pessimista, não. Agora, eu acho que a revolução não está ali na esquina, não. Tenho dito isso a pessoas, você viu isso em vídeos aí, não é? Há pessoas que acham que eu estou desmobilizando. Não estou, não. Agora, eu acho que quem entra na luta para mudar o mundo, imaginando que o trem da revolução vai chegar amanhã às 7h30, não dá, querido. Vocês já não podem mais repetir erros e ilusões do passado. Não podem, não tem esse direito. Quanto ao capítulo 6, eu não quero muito entrar nisso, porque senão não dá tempo de outros companheiros perguntarem, do professor Beluso falar. Eu acho que não foi, estou convencido que não foi por acaso que o capítulo estava sendo redigido nos anos 60, o material para o Capital 1 foi para a impressora e Marx não o incluiu. O que eu vou dizer aqui, bom, eu já fui crucificado várias vezes, ninguém morre por causa disso, de crítica, não é? Provavelmente vocês vão me bater. Eu estou convencido que o Marx não resolveu a questão do trabalho produtivo e improdutivo. Estou convencido disso.
ele tematiza isso, e eu mencionei aqui que se a gente não vê que ele está conversando com Smith e fundamentalmente Ricardo, nós não vamos entender aquela polêmica, mas eu estou convencido que no Capital isso não está resolvido. E não é por acaso que toda uma série de analistas do Capital, da teoria do valor, tem interpretações diferentes, que eu acho que essa coisa não está resolvida. E acho mais, eu acho que ela não vai ser resolvida. Sabe por que eu acho que ela não vai ser resolvida? Porque é difícil colocar, em termos de implementação prática, as implicações das análises dessa determinação. Agora, chama a atenção, ele tinha isso pronto, ou estava em processo, por que ele não incluiu? Ele deve ter tido razões para isso, porque, notem, esse é digamos, um inédito do Marx, que só foi publicado nos anos 30, salvo erro, mas não é um inédito como os manuscritos. Não é? Porque os manuscritos foram lá, ele deixou de lado. E depois isso praticamente desapareceu. Esse material, que constitui o chamado capítulo 6º inédito, ele podia ter publicado, ele não quis publicar. Ele deve ter tido alguma razão para isso. Professor Alfredo, eu não tenho condição de responder a sua questão de maneira muito ampla.